E aí, gente, beleza? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio do Toca no Cash. Dessa vez, eu tô aqui com meu amigo Fogo Baixo. Só dessa vez. Das outras não. Vez. Olá, pessoas. Estou aqui de novo. Eu sou o Sanches. Esse é o 16º episódio do Toca no Cash. Inédito. Inédito por dois motivos. Eu não gosto dessa piada, né? Inédito por dois motivos. Primeiro, porque ele nunca aconteceu. E segundo, porque nós estamos aqui com a incrível jornalista Roberta Tum. E aí, tudo bom? Olá, adorei o incrível, hein? Obrigada, gente, pelo convite aí, Foguinho, Sanches, muito bacana essa proposta de vocês, é uma alegria estar aqui conversando com vocês e com a galera toda que está ouvindo aí a gente. Muito pois é, obrigado. eu tava pensando nisso hoje, tem que lembrar de falar que tem um pessoal que vai só escutar, então a gente tem que dar uma atenção especial, falar você que tá escutando aí no Spotify, no Deezer, SoundCloud, manda pros seus amigos, tá? Verdade. Divulga aí a palavra. E tem uma galera que escuta só, né? Tem um pessoal e às vezes a gente foca muito no visual e tal, porque mais o foco é o YouTube, mas tem que lembrar que tem um pessoal que tá só escutando, às vezes no trabalho, em casa, então manda um abraço aí pra Um eles, beijo né? pra vocês aí que só escutam. E a gente tem que dar uns avisos, né? Muito importantes. avisos, sim. Você que tá agora assistindo, porque dessa vez nós não temos o ao vivo, né? Essa raridade de final Não de tá ao ano. vivo? Não tá ao vivo, você acredita? Tá no modo estreia no YouTube nesse momento, mas não tá ao vivo. O pessoal pensando que a gente tava trampando Verdade. 23 de dezembro. Não, pô, porque assim, se você acha que é especial trampar 23 de dezembro, não é. É coisa de liso trampar 23 de dezembro. Rico tá saindo por aí. É. Não que eu seja, mas é porque o povo do estúdio entendeu? Os caras têm que curtir umas férias e tal. Sim. Enfim, você que tá aqui, lembra que você tem que se inscrever no canal. Você é só descer um pouquinho a tela, você clica no botãozinho vermelho de se inscrever, porque se você deixar pra mais tarde, você vai esquecer. Outra coisa muito importante, dá o like, já comenta no vídeo agora o que você tá, quais suas expectativas, o que você tá achando. No final você comenta de novo, vamos fazer esse vídeo aí, engajar, manda pra todo mundo que você conhece, pai, mãe, amigo, que aí vai rolar um papo muito da hora, você pode ter certeza. Outra coisa é que nós estamos em todas as redes sociais que você puder imaginar aí, TikTok, Facebook, Twitter, Deezer, Spotify, tudo, em todo lugar. Facebook, 2 vezes. Aí nós... Foi Facebook já? Falei. Verdade. E Toca no Cash em todos os lugares. @Toca no Cash, não tem erro. Se você quiser, dá até pra escrever no Google, Toca no Cash, que você vai achar. Nós temos no Instagram, a gente lança vários cortes do programa aí, com pequenos trechos que você pode achar interessante. No TikTok também. E nós interagimos muito no Instagram e no Twitter, nosso contato mais direto aí, se você quiser falar com a gente. Então, lembra aí que você tem que se inscrever todos esses meios para nos acompanhar. Também tem uma coisa muitíssimo importante. O último link da descrição, nós temos um serviço de membros, que é um dos patrocinadores do canal. Nós temos a opção de membros de bronze, membros prata e membros ouro. Nos membros bronze, temos um agradecimento aí do fundo do coração. Membros prata, o nome de todos eles aparecem aí na tela. E o membros ouro, além do nome aparecendo na tela, nós temos agradecimento nominal aí. Muito obrigado, Rafael Rutan e Olegário Neto, por serem nossos membros e apoiar aí esse canal. Faça como eles, porque a gente tá precisando de dinheiro, né? É verdade, é muito importante você que não tá aqui no YouTube agora e tá escutando no Spotify. Se quiser achar o link, pode ir no nosso Instagram, tem o nossa árvore de links ali, ou vai no próprio canal que vai ter lá. E é muito importante, sabia, Roberta? Porque... assim, a melhor maneira de você apoiar um projeto que está começando, que o pessoal não tem dinheiro ainda para fazer, é fazendo esse tipo de... Já conhece esse tipo de financiamento coletivo? Ainda não. Tô achando fantástico aqui, escutando vocês, e pode deixar que eu vou reforçar, viu? Ele é um serviço de membros muito simples. Antes a gente trabalhava com o PicPay, que era mais difícil, a pessoa precisava ter uma conta no PicPay, então muita gente não participava. Agora a gente teve uma adesão muito maior, porque nós entramos no Apoia-se. O Apoia-se é muito simples, você chega lá, é super seguro, é um serviço muito antigo. Você entra lá, coloca seus dados, o cartão de crédito que você quer que seja usado para descontar e pronto. Sou membro bronze, então todo mês, no dia certo, vai cair R$5 lá que você é membro desse canal. No dia que você quiser deixar de ser membro, é só cancelar. Então, Também a não tem partir problema. de 5 conto, o pessoal ajuda. Já pode. Exatamente. Para ser membro ouro bom é demais. quanto? Membro ouro é 20. Olha São só. R$20. Muito bem. E é isso, quem quiser ser membro é só clicar aí no último link. E mais algum aviso além disso? Acho que não, lembrar, né? Porque seguir a gente nas redes sociais, tá? Instagram, Twitter, acho que até o TikTok aparece. Nosso. Aparece. O nosso? Aparece. Ah, então tá. Segue lá a gente que eu pelo menos, eu tenho uma autoestima baixa, eu preciso de seguidores lá no Instagram. Nossa, e tá aparecendo uma galera no meu Instagram, eu tô achando que eu sou bonito. E segue o Toca no Cash, principalmente.
Mas assim, terminando aqui esses avisos, vamos começar o papo. Roberta, assim, a primeira coisa que eu queria perguntar, a gente estava conversando quando você chegou, sobre essa nova onda de podcasts, né? Que você fez uma analogia com o que era o rádio antigamente, que ainda é hoje, né? Hoje é que está até mais parecido o rádio com o podcast. E como é que você vê essa mudança? Você vê como positiva? Você vê como ainda não tem um diagnóstico a respeito disso? Olha, eu acho que é tendência. Por exemplo, há 2 anos me procuraram, vamos fazer um podcast no T1? E eu, na maior resistência, falei, não, mas será que esse negócio vai dar certo e tal? Não. Aí, o que está rolando hoje? As pessoas estão procurando os conteúdos que elas querem. Cada vez mais o público está seletivo, né? Por exemplo, eu comecei em 2008 com o meu blog. Do blog, em 2009, nós criamos o site Roberta Tum. Em 2012, ele virou um portal. Que tem diferença, né? Dos formatos. Agora, nós vamos fazer outra mudança. Porque o mercado mudou. E tudo muda muito rápido. A forma como as pessoas consomem informação e entretenimento, ela muda rápido. Então, a gente tem que estar atento a isso e evoluindo. Eu fiz a comparação, por exemplo, que o podcast está para o rádio como o streaming, a TV Netflix, a TV faz as suas produções próprias, está para a TV aberta. Então, você vê hoje a própria Globo, ela está investindo mais no Google Play, ela quer concorrer com a Netflix, ela quer produzir conteúdos que as pessoas busquem. Eu já não tenho saco para TV aberta faz muito tempo. Nossa, que eu não também. assisto TV aberta. Deu no Faustão. Meu Deus do céu, eu não conheço nada mais enjoado do que aquilo. A não ser o Silvio Santos. Então, nossa, porque quando eu era criança, não tinha opção, você tinha que ver, né, o que estava aparecendo ali. Então, hoje você pode escolher. Se eu tenho um tempo para mim descansar, para eu, aliviar a cabeça, eu vou escolher o conteúdo que eu quero ouvir. Eu escuto muito Spotify. Eu gosto muito. E tem muito podcast lá. Então, Sim. volta e meia eu estou ouvindo podcast. E aqui no Tocantins, tem muita gente bacana produzindo conteúdo. Então, volta e meia alguém me fala, grava aqui com a gente alguma coisa, vamos falar sobre diversidade religiosa, vamos falar sobre política, vamos. Então, eu acredito que cada vez mais esse é um segmento que vai crescer. Isso é muito verdade. Eu vejo isso que você falou em relação à televisão, ao Globoplay. Eu acho que nossa geração aqui, contando a minha do Foguinho, foi a última que pegou essa fase de locadora. A gente ia lá alocar o filme, você só podia escolher, sei lá, 2, 3 filmes aí no máximo, e locava o filme, passava o final de semana e devolvia. E tinha que assistir o que estava passando na TV. Agora o público tem um poder de escolha muito maior, o que também é levemente perigoso. Assim, a gente sempre pensa em relação a isso, porque, por exemplo, o algoritmo do YouTube, ele funciona de um jeito e também do Instagram. Quanto mais conspiracionista você for, por exemplo, só conteúdo conspiracionista cai para você também. O algoritmo só joga o que você quer consumir. Então, parece que as pessoas, isso também em qualquer bolha, as pessoas vão se fechando no próprio mundinho delas e não conseguem enxergar 2 passos para frente para escutar o que uma pessoa está falando. E eu acho que o podcast, pelo menos no nosso formato assim, ele traz essa ideia que a gente pode conversar com uma pessoa que não necessariamente é do nosso viés político, religioso, etc. Lógico que nós temos nossos limites aí. Inclusive também. já teve. Inclusive já teve. Teve um que passou do limite. Nossa, passou. Qual que é o limite? É ele, depois você vê o episódio. Tô brincando. Mas assim, o limite a gente tem... Não, o limite é no meu mínimo de respeito com as outras pessoas. Né? Então aí você falou a linguagem agora. Você porque assim, mandou real, porque divergência você pode divergir da maneira que for. É o que eu falo muito sobre liberdade de expressão. O que agora virou assim, uma febre. As pessoas querem falar as coisas mais absurdas e ofensivas e falar que isso é liberdade de expressão, de opinião, é que a gente é obrigada a escutar, né? E não é. Tem limite na vida, tem limite na internet, tem que ter limite em todo lugar, porque senão passa, né? E esse mundo que a gente está vivendo, de que as coisas viralizam muito rápido,
esse discurso de ódio, ele tem que ser contido. Se a gente quer um mundo melhor, um mundo mais bacana, como é que você vai disseminar conteúdo de ódio ou permitir que ele se... Tá. Pode voltar. Pode. Então é isso, sabe? O que me preocupa muito hoje é o discurso de ódio. Eu fico pensando muito, assim, sabe? Eu já conversei com o Foguinho sobre isso e tal, sobre... eu enxergo esse discurso que as pessoas têm de liberdade de opinião como uma preocupação minimamente válida em relação a onde é que a gente vai traçar o limite de... beleza, a gente pode ir até aqui. Só que eu também enxergo que essas pessoas estão querendo não liberdade de expressão, estão querendo liberdade de ofensa. É muito diferente. Eu entendo a preocupação de, beleza, alguém vai cercear eu de falar isso aqui. Eu não quero ninguém cerceando ninguém de falar nada. Só que você tem que sofrer as consequências da sua fala. Na minha opinião, você pode falar o que você quiser. Só que se for um crime o que você está falando, se for homofobia, se for racismo, se for preconceito com religião, que você sofra as consequências. Você pode falar, vai estar lá gravado o que você falou. Agora você vai sofrer as consequências. Porque não é que você não pode lutar por uma liberdade de ofensa. Beleza, você pode lutar por uma liberdade de falar o que você quer. Só que enquanto você está ofendendo outra pessoa, parece que você está afetando a liberdade dela ser o que ela quer ser também. Na verdade, a gente não vive sozinho, né? A gente vive em sociedade. O Brasil tem uma carta, que é a sua Constituição, que reza ali os direitos mínimos que nós temos como sociedade. A ONU tem uma Carta de Direitos Humanos. Então, o mundo civilizado preza por isso. Por que nós temos limites? Porque nós resolvemos viver em sociedade. Então, eu não posso invadir o seu, você invadir o meu. Isso é a barbárie. Então, o que está acontecendo, eu vejo muito isso, é um movimento de incivilização. Como se fosse tudo permitido, e não é, porque para viver em comunidade, em sociedade, existem regras. Eu tenho 2 filhos. É difícil você educar, porque educar significa pôr limite. Meu filho, daqui para diante você não vai, porque se você for, você vai chocar com isso aqui, e você não vai conseguir viver em sociedade. Né? Verdade. Então, assim... nós estamos num momento de discussão de o que são os valores caros para a nossa sociedade. O que nós conquistamos enquanto país democrático? O que é o limite dessa democracia? Porque não pode ser permitido tudo que atenta contra a vida em sociedade, contra a vida, né? Sim, contra um mínimo de direitos, proteção. Por exemplo, eu tenho um veículo de comunicação, lá tem regra. É tudo igual. Não é tudo igual. Eu tenho uma linha editorial. Por exemplo, hoje até essa hora já chegou lá 130 e-mails. Como é que eu vou selecionar o que vai virar notícia ou não? O que interessa? Tem um filtro e tem um manual lá de edição, que quem entra vai saber, aqui o nosso conteúdo, 50% é política. Os outros 50% você tem que ter utilidade pública, você tem que ter conteúdo de saúde, de educação, cultura, entretenimento, mas aí, o que interessa mais? É o que promove as pessoas. Pautas que promovam as pessoas, promovam o desenvolvimento. Mas eu tenho um cuidado muito grande. Violência contra a mulher, preservação da infância. Então, vira e mexe, eu recebo denúncias. Adolescentes, dessa volta da pandemia, quantas situações de assédio nas escolas. E ninguém quer falar sobre isso. Então, a gente toca nesses assuntos, porque são assuntos que nos interessam. Eu ainda brinco que eu ainda faço jornalismo diário, depois de 30 anos de Tocantins, que é muito cansativo, desgastante, e você produz uma coisa hoje que amanhã já é descartável. Velha, né? É descartável, né? Por que eu faço isso? Porque eu não abro mão ainda de levar essas lutas, essas bandeiras, que eu considero que elas são importantes para a sociedade, né? E hoje você é diretora, né, do T1, mas eu queria saber, assim, antes da gente chegar nesse papo, chegar no que você é hoje,
Eu queria saber do começo, como é que era a Roberta adolescente, Roberta criança. Você é de Jataí. Sou lá Jataí. do sudoeste goiano. Cidade fria, né? Dizem. Eu não cheguei a visitar. Lá no frio dá um friozinho. Maio, junho. Quem que tava falando que era de Jataí? Eu acho que o Júnior Gel que falou? Eu acho que o Paulo Carneiro trabalhou lá. Não, mas foi com ele que a gente falou. Foi esse dia que a gente tava falando Paulo de Jataí. Carneiro foi pra Rio Verde. Ah, Rio Verde. Das abóboras. Ah, sim. Não, Nós somos quase arqui-inimigos, Jataí e Rio Verde. Eu lembro de falar. É do lado. De falar sobre Jataí, mas eu não lembro com quem foi. Mas enfim. Como é que é? Como é que começou? Como é que foi essa trajetória? Então, eu sou filha de professora primária. E fui alfabetizada muito cedo, antes até de ir para a escola, né? Meu pai era árabe. Esse Tum meu é árabe, né? Meu pai era Jamil Mahmoud Muhammad Tum. E a tradição deles é que a mulher, a primeira filha, eu sou a primeira filha, mulher do meu pai, levasse o nome do pai. Então, quase que eu fui registrada Roberta Jamil Mahmoud Muhammad Tum. Nossa, imagina. A minha mãe que não deixou. Botou o Borges da minha mãe lá, Roberta Borges Tum. Então, eu fui uma criança que teve uma infância tranquila, cidade de interior, li muito, né? Eu devorava tudo que tinha na biblioteca. Pensa Jataí, interior de Goiás, década de 70, né? Eu sou de 68. As lendas são de 68, não sei se vocês sabem. Então, aí eu lia muito, lia bastante, era o que tinha, né, para fazer, e isso me ajudou demais. Eu acho que me deu uma formação boa, né? E logo que eu saí da adolescência e comecei a pensar em profissão, eu tinha esse sonho de ser jornalista. Que, na verdade, durou tempo demais esse sonho, porque eu achava assim que o jornalista tinha duas coisas legais. Primeiro, viajava muito. Eu tinha essa mítica imagem do jornalista. A gente tem. Viajava muito. Sim. E depois que eu achava que o jornalismo mudava o mundo. Minha mãe era professora e ela me obrigou a fazer normal. Curso técnico magistério. Eu queria fazer contabilidade e queria trabalhar em banco. E ela, não vai fazer não, porque só tinha à noite, né? Era um colégio perto da minha casa, mas mesmo assim ela não deixou. Aí de dia só tinha técnico magistério, fui fazer com ódio mortal de ter que fazer aquilo, formei. E aí passei em 2 vestibulares com 16 anos. Eu passei em pedagogia na UFG, no campus da UFG, e passei em administração no Cesut, lá em Jataí. Aí tive que escolher, fui para pedagogia. E lá fui meti com centro acadêmico, política estudantil, né? E foi bom, porque fui para o UEE, Uni, vivi todo esse movimento. E como meu pai é palestino, minha família do lado árabe é palestina, eu fui para o movimento palestino, que era o Sanaúd, né? Que em árabe significa voltaremos, pela independência dos territórios árabes, né? Em Israel, palestinos, inclusive, tem família lá. Então foi isso, né? Mas aí no momento que eu decido fazer jornalismo, não tinha Jataí. E meu primeiro emprego de carteira assinada foi num jornal, né? Já bem novinha mesmo. E lá eu entrei para fazer comercial, porque era a vaga que tinha, mas eu namorava a redação. E tive a sorte de ter um editor fantástico, o José Renato, que era sócio do jornal, e ele cuidava da redação. E aí eu aprendi o básico de jornalismo. Fazer um lead, o que era pirâmide invertida, coisas básicas. Então, foi a minha primeira escola. E quando eu resolvo mudar para Goiânia e fazer jornalismo lá no ICHL, que era o Instituto de Ciências Humanas e Letras, era assim uma cidade, né? Todo tipo de doido tinha lá. E eu louca para fazer parte daquilo. Então, quando eu fui para Goiânia, eu já passei num teste no Diário da Manhã. Eu não tinha formação nenhuma, mas eu sabia escrever. Então, passei num teste e fui trabalhar como repórter na área de cidades. Fiquei só 30 dias, porque o salário não dava para nada, né? Era aquele salário apertadinho. Pagava meu aluguel e almoçava, para jantar não dava. E aí me ofereceram uma vaga 30 dias depois de edição. Como eu editava na Folha do Sudoeste, aí eu topei. Por quê? Porque ia ganhar, sei lá, 3.000 cruzeiros a mais. E aí já dava para jantar. E só que eu fui para cobrir férias do editor que saiu de férias e estourou o negócio do Césio 137, a bomba do Césio. E o primeiro dia que eu assumi a editoria de local, que hoje é o que se chama de cidades,
Eu tomei o furo. Nós tomamos o furo, o Popular deu a notícia. Então eu comecei correndo atrás do prejuízo. E nesses 30 dias eu virei essa editoria do avesso. Era muito nova, eu só fazia aquilo, eu acordava e ia para o jornal, ficava até 11h30 da noite lá. Eu desenhava minhas páginas na diagramação, fiz diagramação para saber aprender a desenhar a página, que eu adorava desenhar a página de jornal. E jornal foi minha paixão há muito tempo. Então, aquilo era a minha vida. Eu sei que quando terminou as férias do editor, aí eu fui convidada para assumir a editoria definitivo. E fiquei lá há muito tempo. Acho que eu fiquei uns 4 anos no Diário da Manhã. Então, você pegou a experiência, né, de ser diretora de um projeto grande, né? Como é o T1 hoje. Aí né? foi outra vida, né? Você disse que um dos sonhos é que achava que o jornalismo mudava o mundo. Hoje em dia não acha? Não, com certeza não. A informação, ela leva um pouco mais de visão de mundo para as pessoas, mas o que mundo muda é a educação. Então, assim, se eu tivesse ouvido minha mãe lá atrás, quem sabe, né? Eu teria ajudado mais a mudar o mundo do que no jornalismo. Na pedagogia. E aí eu fui para Goiânia, também fiz um pouco de pedagogia em Goiânia, até conseguir minha vaga lá no jornalismo. Aí fiquei lá. E no meio do caminho, o Tocantins atropelou um pouco essa história, porque eu recebi 2 convites para vir para cá. O primeiro foi na campanha. A campanha do Moisés Abrão contra o Siqueira. E o Siqueira ganhou a eleição. Aí eu não vim. Depois teve a campanha do Siqueira. Minto. Não era o Siqueira mais. Desculpa, fiz uma confusão. Foi o Siqueira contra o José Freire, e o Siqueira ganhou. Depois foi o Moisés Abrão contra o Moisés Avelino, e o Moisés Avelino ganha e assume em 91. Quando ele assumiu, eu recebi um convite para vir para a TV Manchete. Eu nunca tinha feito televisão. Minha vida era jornal. E era um desafio e pagava bem. Então, o que eu fiz? Tranquei o curso de jornalismo e vim. Vim para ficar 3 meses. E aí, no final, me fizeram uma proposta e eu fiquei esse ano. E quando era para voltar para destrancar o curso, eu não voltei. Eu voltei no último ano limite que eu tinha que voltar, ou senão eu ia ser jubilada, perderia minha vaga. Aí eu voltei. Mas eu não consegui ficar mais do que 60 dias em Goiânia. Me deu uma tristeza, eu falava que era banzo, sabe? E aí eu vim embora. Eu sei que eu saí daqui, eu tinha 5 empregos. Em 94. Quando eu voltei só com o Jornal do Tocantins e fui refazer minha vida aqui. Mas eu já tinha casa aqui. Eu vim para Palmas com 22 anos, né? Então, assim, no auge da juventude. E aqui não tinha nada, não tinha uma rua asfaltada, não tinha um poste de luz. Sim. Entendeu? Então foi muita loucura. Como é que a política entrou nesse caminho? Porque o Tocantins entrou, atropelou tudo que você estava montando lá em Goiânia, lá no Goiás, né? E depois a política, como é que começou isso? Quem que teve essa ideia? Foi você? Alguém te influenciou? Como é que foi? Na verdade, desde que eu comecei a viver um ambiente universitário, eu me envolvi com política estudantil. Sim. Da política estudantil, aqui o Estado é todo política. Você imagina o que era isso aqui em 91, né? Muito dividido, muita disputa, e eu comecei a fazer cobertura política, cobertura da política. E esse ambiente era um ambiente muito interessante. Aliás, lá em Goiânia, no Diário da Manhã, eu já cobria a Câmara. A Câmara de Goiânia. Fiz grandes amigos lá que depois se tornaram nomes da política nacional, né? Elias Rassi Neto, a Marina Santana, que foi deputada federal, Denise, que era do PCdoB. Então, assim, eu vivi muito esse ambiente político, tanto como jornalista, quanto como assessora. Então, quando eu vim para o Tocantins, eu me virava bem nesse meio. Me virava bem, e aí você conhece as pessoas. Você está aqui num ambiente que está todo mundo em dificuldade. Eu lembro que meu primeiro mês aqui, a gente pegava a fila do restaurante, e aí estava o governador na fila, estava os secretários na fila, poucos restaurantes, né? A vida noturna aqui também começou com poucos bares, então você encontrava todo mundo em todos os lugares. E aí esse convívio com a política de perto, fui embora, me apaixonei, fui embora. Chegou até a ser candidata, né, deputada estadual? Fui candidata 2 vezes. E o que faltou para conseguir? Voto e dinheiro. Principalmente dinheiro, porque eu vi que tiveram muitos votos para você na época. Porque a estrutura política do Tocantins, como que ela funciona?
especialmente uma candidatura de deputado estadual. Eu nunca tive um prefeito me apoiando e eu acho que na última eleição tive um vereador do interior, né? Então aqui funciona assim, lideranças, né? Quantos votos fulano vai trazer para você e quanto vai custar isso? Porque todo mundo tem uma planilha. Então o vereador vem e fala, ó, eu vou arrumar lá uns votos para você, mas eu preciso de um carro para me rodar a zona rural, eu preciso de gasolina, eu preciso de tantos contratados. Então era isso. Como eu não sabia viver esse esquema e nem tinha financiamento para isso, eu fiz uma campanha primeira no movimento estudantil, que era presidente do DCE da UBRA, e em seguida o Siqueira me convidou para assumir o PROCON. E aí eu me apaixonei pela defesa do consumidor, fiz um trabalho aqui grande de disciplinar tudo que estava assim fora do lugar, preço, enfim, o povo não sabia o que era Código de Defesa do Consumidor. Era muito incipiente. E aí, desse trabalho, depois eu fui candidata no ano de 2002, 98 e 2002. Tive uma votação razoável para quem não tinha nada disso, essas estruturas tradicionais, mas aí eu entendi. Teve um custo pessoal alto para mim, porque você faz compromissos e depois você tem que bancar isso, né? Então eu saí assim bem quebradinha da última campanha de 2002. E aí teve um dia muito terrível para mim, que foi assim, tudo tumultuando, e aí eu não voltei para nenhum emprego, nem público nem privado, demorou um tempo. Aí teve um dia que cortaram a luz no meu apartamento. Esse dia eu falei, olha, nunca mais eu me meto com essas coisas. Porque eu já tinha... Aí também vendi um monte de coisa e comecei de novo. Falei, vou voltar para a minha profissão, que eu domino bem, e vou cuidar disso aqui que não depende de ninguém, depende de mim, né? E foi isso. Hoje em dia, se fosse, talvez até conseguiria, porque tem uma fama já no meio tocantinense. Hoje é outra vida, né? Hoje é outra vida. Mas aí eu me pergunto o que é que eu tenho a contribuir nesse meio político. Se eu for tomar... Aliás, me convidaram há algum tempo para ser candidata a senadora, pelo PCdoB. Quem me convidou foi o Nésio Fernandes, que era secretário de saúde aqui, e agora está lá no Espírito Santo. E eu fui para o PCdoB, me filiei, mas para ajudar na campanha da Manuela Dávila, que era candidata a presidente. Então eu falei, e o que me motivou nisso foi a morte da Marielle. Quando Marielle foi assassinada daquela forma, primeiro eu não conhecia a vida dela, a atuação dela. Isso me tocou muito, porque mulher, negra, periferia do Rio de Janeiro, e ela levantando todas aquelas bandeiras dela. E eu falei, gente, o que matou a Marielle é um sistema que não aceita esse tipo de representação. E nós precisamos mudar isso, né? E outro fator foi que, na minha religiosidade, depois que eu fiz santo, eu vivi mais a realidade de terreiro, né? E a realidade de terreiro é uma realidade de exclusão muito grande da população negra e afrodescendente, né? Que eu também sou afrodescendente. Então, o que acontece? Isso mexeu de uma maneira comigo que eu fui cuidar dessa realidade, né? E aí eu falei, não, nós precisamos de melhorar essa representação, diversificar essa representação. E aí eu fui para o PCdoB com essa ideia, fiz a campanha da Manu, depois ela refluiu, né? E outras coisas aconteceram no cenário político, e aí eu acabei não levando isso muito adiante. Então, a minha atuação hoje não é partidária. É política, mas no sentido da política da diversidade, da política antirracista, né? E todas essas questões que me tocam muito de perto. Claro, assim, essa questão da Marielle, eu lembro que na época que aconteceu, eu ainda estava assim, muito alheio ao entendimento de ir ler e correr atrás de ver, mas assim, depois que eu passei a pensar mais na política e tal, estudar mais a política, assim, é uma parada brutal que aconteceu. Eu estava assistindo recentemente no Flow, o Freixo, né? O Marcelo Freixo falando de como foi, porque ele tava do lado ali, né, encontrou ela no mesmo dia e tal, e assim, é desolador escutar o que ele falou e essa tendência de extrema direita que praticamente saqueou o Brasil de 2018 para cá. Você vê que vários foram eleitos nesse mesmo pensamento exclusivo, tanto da comunidade LGBT quanto da comunidade negra. Então é muito triste, é realmente verdade.
Vai ser, na minha opinião, ainda vai ser difícil mudar, viu? Vai ser difícil tirar. Porque parece que coisa ruim quando chega... Não falo nem de tirar o presidente do poder, por exemplo, que eu boto fé que ele perde na próxima. Mas eu falo da influência deixada, sabe? Abrir umas pernas por umas coisas que fazia tempo que a gente não via tão explícito. Isso acontecia ainda, mas agora virou bagunça. É uma coisa que eu pensava muito quando começou a pandemia. Eu pensava assim, não, beleza. Esse cara pode ser o pior ser humano do mundo, mas não é possível que ele não vai conseguir tocar esse barco. Porque o discurso dele sempre foi o papo do, não, mas meus ministérios são técnicos, não sei o quê. Primeiro segundo lá que o Mandetta discordou dele, o vapo. E aí foi tirando ministro atrás de ministro. Também não era técnico, né? Mas pelo menos ele prezava, parece, mais a carreira dele como médico do que qualquer outra coisa. E falou, não, isso aqui também, nesse buraco aqui eu não me jogo. E parece que ele conseguiu superar muito as minhas expectativas em relação ao quão ruim uma pessoa consegue ser. Só que eu achei que as pessoas iam ver, sabe? Eu não acreditei que o brasileiro, que sempre foi destaque internacionalmente como o melhor sistema público de vacinação, e nós temos uma saúde pública assim exemplar para o mundo todo. O SUS tem seus problemas, mas pelo amor de Deus, é uma coisa Defenda assim, o SUS. Sim, defenda, é uma porque, coisa que a gente é destaque internacional, como além de vacina, o melhor tratamento de HIV público, enfim, nós temos uma ótima saúde preventiva. E eu achei que o brasileiro não ia comprar essa ideia de antivacina, de cloroquina. E os caras compraram, sabe? E foi uma influência não só da extrema-direita que ele conseguiu fazer. Porque, querendo ou não, o Brasil é muito aquela ideia do presidente salvador. A gente tem muito essa... Olha, se aquele cara tá lá é porque ele é competente para estar lá. E no começo, não agora, porque a rejeição dele vem aumentando cada dia mais, mas eu conseguia ver, assim... todo mundo sendo influenciado por esse discurso, sabe? As pessoas que não eram da área da saúde, a gente até conversava com elas, não, mas não sei o que, elas, não, mas ó o remédio lá e tal, o cara tá falando. E não era só dos apoiadores dele, que são os defensores da cloroquina hoje em dia. Na época tava uma galera comprando essa ideia. E essas pessoas, os apoiadores atuais do governo, parece que não entendem o perigo e a influência que um poder sem um mínimo de cuidado pode exercer para as pessoas. Na verdade, assim, quando aconteceu a vitória do Bolsonaro, tinha um cenário político ali de antipetismo muito grande. E aí a grande mídia tem a sua parcela de responsabilidade, porque vendeu uma história. Se você for ler Laurentino, 1808, você vai ver como que a corrupção está enraizada no Brasil desde o tempo do Brasil Império. Aí você vamos então para os governos do PSDB. Fernando Henrique, da onde que vem mensalão? Se você ler as entrevistas dos empresários que já estavam habituados a pagar propinas, e não estou normalizando isso, tá? Você vai ver que isso está entranhado na prática política brasileira dos últimos anos. Mas se criou um demônio, que era o PT, né? Então temos que tirar o PT, temos que tirar o PT. Eu tenho amigos, que eu considero amigos, que ainda são bolsonaristas. Aí você fala, nossa, como que uma pessoa a essa altura ainda é? Por quê? Porque essa pessoa está contaminada com uma visão de mundo, uma visão das coisas, que exclui tudo que a esquerda construiu no país nos últimos anos, que foi tirar o Brasil do mapa da fome, pagar a dívida do FMI, o pobre passou a comer e andar de avião. Também aí as elites não perdoam, né? Mas você vê Paulo Guedes reclamando que as domésticas estavam indo para a Disney. O que é isso? É o ressentimento da elite brasileira, escravocrata, que não mudou, que continua racista. E isso é uma sociedade de classes. Agora, que bom, vocês pertencem a uma geração, depois da minha, que não viveu isso. Não viveu a abertura, não sabe o que era ditadura. E hoje as pessoas não leem, infelizmente. Então falta para o Brasil conhecer sua história.
hoje você tem Bolsonaro porque tem pessoas que pensam como Bolsonaro. E ele vai cair pelo excesso de corrupção, as questões da família e etc., mas o bolsonarismo vai persistir e vai achar outro líder. Vai. Essa é a leitura que eu faço. Já achou. Não, se for aquele cidadão lá... Mas ele mesmo. O único Sérgio que eu respeito é o de La Casa de Papel. Mas é ele mesmo. Só aquele Sérgio que tem inteligência. Esse aí, meu amigo, ele não suporta um debate. Não dá conta. Valeu, não. Não. Especialista em coisa nenhuma. Não, e não só o bolsonarismo já embarcou nessa, como a mídia também já embarcou nessa. Parte da mídia. Só que nós existimos. Nós quem? Nós, internet. Nós, veículos alternativos. Nós que podemos levar a comunicação. Você viu que o Lula foi outro dia no podcast e Pode pá. Sim. arrebentou a bolha. Arrebentou a bolha. O Boulos, quando foi no Flow também, estourou Cara, bastante. Guilherme Boulos, para mim, é hoje a liderança mais potente que nós temos de esquerda. É um cara extremamente inteligente. E olha a sacanagem que fazem com ele, o discurso de fake news que fazem com ele. Né? Então, assim, eu sigo o Boulos nas redes e, para mim, é um cara que vai ajudar a construir muito. Né? Você vê o que foi São Paulo, a última eleição que ele participou, e ele só tem a crescer. Então, essa diversidade de discurso, ela vai acabar quebrando isso aí. Eu acredito nisso. Mas, por que eu falo que a gente não deve romper as pontes e o diálogo? Porque quando eu gosto de você e você pensa diferente de mim, mas eu te mostro que esse pensamento e esse discurso está matando pessoas, matou mais gente de Covid do que deveria, porque não foram tomadas as providências. Agora, por exemplo, tem base fazer carnaval com a Omicron aí, gente? Não tem? Por que não fecha? Poxa, Israel fechou, os Estados Unidos fechou, todo mundo está fechando e o Brasil quer ser um local de chegada, um destino turístico no carnaval? Pelo amor de Deus. Aí os governadores e prefeitos contrariam o presidente. Porque aí vem Salvador e diz que não vai fazer lá, vem a Josi Nunes aqui e diz que não vai fazer Gurupi. Gurupi, né? É verdade. Então, todo lugar que alguém tem um mínimo de juízo, não dá para fazer aglomeração agora. Nós temos que aprender a dar 2 passinhos para frente, 1 para trás, para a gente se preservar. Eu passei muito baixo com Covid. E isso mudou minha vida. Mudou completamente os meus hábitos. Não que eu não tivesse cuidado antes, eu tinha. Aí eu tinha cuidado. Depois que eu saí, eu fui pro pânico. Nem na feira eu não andava. Agora eu vou conseguir, 6 meses depois, voltar para um equilíbrio. Mas assim, Réveillon. Eu não vou para Goiânia, adoraria ir, mas não vou, porque a Aparecida já tem Omicron. Eu sei lá onde que tá. Ah, tá, mas você não, o vírus é invisível, a variante é invisível. Sim, mas o cuidado que eu puder ter, eu tenho. Meus filhos têm 2 anos que não vão para a escola. Hoje, graças a Deus, a Anvisa liberou a Pfizer para crianças de 5 a 11. Eu tenho um menino de 10 e uma menina de 8. Eles vão voltar para a aula, graças a Deus, porque eles precisam do convívio coletivo, mas vão voltar vacinados. Eu vou tomar a 3ª dose aí, acho que mês que vem já. A rocha. Bom demais. Inclusive, se vacine, viu? Verdade. Você aí que não se vacinou até agora, tá passando o tempo já. Tá passando da hora. Não tá? Não, se a pessoa hoje não tomou nenhuma dose Não, ainda, aí, tá tirando, né, velho? Tá lascado. Se você puder ir lá fazendo um favor, Tá eu me agradeço. Mas, você falou do PCdoB, né? E eu tava lendo uma matéria que você chegou a entrevistar o Flávio Dino, né? Hoje governador do Maranhão, né? Grande Flávio Dino. Companheiro Flávio Dino, ex-camarada. E como é que... Ele não é mais, né, do PCdoB, agora ele tá no PSB. Ele tá no PSB. Né? Essa lógica da próxima eleição, ela tá fazendo alguns movimentos e mais pessoas vão se movimentar e sair de partidos. Mas o Flávio Dino é uma inteligência, é um quadro incrível do norte do Brasil, é um jurista e um cara que vive o que prega. É tão importante você ver um governo, como no Maranhão rompeu aí essa tradição dos Sarneys, né? É verdade. Zé Sarney e a Rosiana. E o que é que acontece? Eu tenho muitos amigos no Maranhão e eles falam dessa diferença, né? E quando você começa a levar a escola, igual ele está fazendo, um ambiente da escola que o aluno goste de ficar, que não seja só aquela coisa maçante do livro, do quadro da lousa, né? Do quadro de giz, mas que
você tenha tecnologia na escola, que você tenha arte, que você tenha música, que se torne um local interessante, né? A educação, para ela ser mais inclusiva, ela tem que respeitar as diferenças. Eu, por exemplo, meu filho é TDAH. O TDAH não é considerado uma necessidade especial na rede pública. Agora que está mudando, o Ministério Público entrando em ação, enfim. Mas meu filho, ele não conseguia ficar mais que 15 minutos na mesa, assistindo nada. O ministro da Educação foi o ministro da Educação, né, que falou que não tinha nem que ter acesso a crianças com necessidades especiais. Aquilo é um louco, né? Que absurdo qual é aquilo. Qual mundo que ele vive, que desrespeita cidadãos, a mães. Você vê os autistas. Essas crianças, elas têm, como é que eu vou te falar? Habilidades especiais. Então, se por um lado elas não cabem naquela caixinha da escola tradicional, fica na fila, canta o hino, não sei o quê, mas elas têm outras habilidades, onde elas vão se destacar. Meu filho, por exemplo, matemática, ele ama matemática. Né? Outro dia eu fiz com ele um procedimento chamado trabalha pontos na cabeça e faz desbloqueios, né, de lixo que a gente carrega, né, desde que a gente nasce, energético. E ele está falando inglês. Fora que ele é louco por YouTube e é louco por joguinho, então, assim... Era desse aí. Eu quero que ele se alfabetize o mínimo, porque eu tenho certeza que ele vai por esse caminho. Esses meninos, eles são experts em tecnologia da informação. Eles aprendem muito rápido. Aí eu fiz esse processo dele de barra de access e lá tem um comando que chama a frase aclaradora, que você fala e desperta seu cérebro para pensar diferente. Ele já decorou em inglês. Antes dele dormir, ele fala para mim. E eu fico, fala devagar para mim decorar. Eu não consigo decorar rápido, ele já decorou. Porque ele tem essa habilidade, entende? Então, assim, a escola precisa ver que os alunos não são iguais. Eu acho que o problema muito dessa transformação nas escolas, para elas ficarem mais modernas, que elas precisam ficar mais modernas, é que, por exemplo, você chega no ensino médio e aí meio que foda-se, porque vai todo mundo correr pro Enem e de qualquer jeito, sabe? No final, a gente precisa buscar um sistema de entrada nas faculdades de um jeito muito mais inclusivo e inteligente do que um Enem da vida. Eu falo que, por exemplo... um colega de sala meu, que eu considero assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive o prazer de estudar junto, o João Vitor Reis. Ele passou 3 anos no cursinho, se eu não me engano, para poder entrar na faculdade, sendo que, nas épocas da escola, era o cara com as notas mais disparadas em simulados e provas e tal. E é uma coisa assim que o sistema bota uma pressão tão grande em cima... que, por exemplo, se ele não tivesse um sonho muito absurdo de entrar em medicina, que é o curso que ele entrou, talvez não entrava, sabe? Falava, quer saber? Vou fazer outra coisa e tal. E o cara tem um dom para aquilo, sabe? Eu vou te fazer uma pergunta, aliás, 2. Primeiro, quem diz que para ser feliz tem que fazer faculdade? Verdade. Para ser bem-sucedido numa profissão, você tem que fazer faculdade. Verdade, também não precisa. Segundo, por que tem que ter esse filtro? Por quê? Por que não tem vaga para todo mundo que quiser cursar um curso superior? E aí você vai lá e cursa, e se você conseguir, você passa. Então, assim, nosso país não leva a sério a educação. E por que não leva a sério a educação? Porque um povo que não é educado é mais fácil de ser manipulado. Isso é projeto. É projeto de exclusão. Então, não tem outra explicação. Por que tem que brigar, outro dia, o Congresso todo quebrando o pau para manter os recursos do Fundeb? Porque se deixar, os políticos espertinhos vão pegar esse dinheiro e vão gastar com outra coisa. Aí eu tenho que fazer aqui um reconhecimento a uma parlamentar do Tocantins que é de direita e que é fantástica, que é a professora Dorinha. Respeitadíssima a nível nacional, porque a bandeira da Dorinha é educação. Vota contra um monte de coisa que eu não acredito. Mas ela tem coerência, ela não enganou o eleitor. Quem vota nela sabe o que ela pensa, ela é conservadora, pá. Mas é civilizada.
É o mínimo garantia de direitos. Se o Brasil elegesse um presidente ou uma presidenta de direita civilizado, nós estaríamos melhor. Bota certeza. Então, não é uma questão de ideologia, é uma questão até de formação, de valores básicos, né? Não é questão de esquerda e direita, pelo menos pra mim não é, por mais que eu seja mais alinhado com a esquerda. É que, pô, tem uns limites também que a gente tem que ter, sabe? Pra mim, irmão, você pode votar em qualquer pessoa, qualquer um, menos o Moro, que aí é a mesma coisa. É qualquer um, tirando Bolsonaro e Moro, que é a mesma coisa, não, muito e não é você que tá falando isso. A esposa do Moro falou isso. Falou que Moro e Bolsonaro são a mesma coisa. Não, mas é a mesma coisa, mas é assim, é claro e óbvio. Sim. Ele, inclusive, supostamente, não me processa não, irmão. Você não sabe nem quem eu sou, mas ele entrou supostamente entrou no Ministério da Justiça só pra ganhar cargo de STF, e todo mundo sabe disso, pô. Não tá enganando ninguém, não. Sim, pelo amor de Deus, cara. Quem não vê aí é cego. Aí o cara agora, não, eu vou votar porque ele vai mudar o Brasil. Vai mudar o quê? Denúncia, cara. Isso é falta de educação política, né? Nós não temos, né? A maioria não tem. E, Roberto, a gente estava falando mais cedo sobre a questão da religião e tal, e a gente falou até sobre um limite que a gente tem em relação a convidados aqui, e eu falei sobre um convidado que, assim, se não passou, ele talvez raspou o limite ali. Bateu na porta do limite, que foi o pastor Neucivan. Ele veio aqui, eu sei que você conhece ele, tem um caso, assim, bem desagradável. Bem desagradável pra falar o mínimo. Sim, para falar o mínimo. E eu queria saber um pouco, porque eu li bastante sobre o caso, mas eu queria saber de você, como é que foi isso? Qual que foi, o que chegou naquele ponto que, para quem, se você quiser dar como é que fala? Um breve relato do que foi, porque eu tô falando aqui porque eu já sei, você já sabe, Rafael já sabe, mas tem muita gente que não sabe o que aconteceu. Olha, eu vou falar pouco, porque esse caso está na justiça, né? Está sendo discutido judicialmente, mas em síntese ele me ofendeu e ofendeu todos os praticantes de religião de matriz afro. Dentro da lógica do que ele acredita, nos ligando a forças demoníacas, né? Porque nós não acreditamos nisso, né? Esse personagem não existe dentro do culto de matriz afro. E isso aí rendeu alguns processos, né? O mais antigo já está terminando, eles envolvem meu filho, então eu nem entro muito nessa questão, eles usaram a imagem do meu filho. Mas aqui você tem juízes, promotores, que ainda atuam profissionalmente dentro do que acreditam religiosamente. Então, infelizmente, vez ou outra, tem alguma coisa absurda acontecendo em termos de decisão judicial, a gente recorre, enfim. Mas o processo mais recente, que foi relativo a um vídeo que ainda está no Facebook, em que ele fala meu nome e uma série de adjetivos, esse o Ministério Público entrou em minha defesa, em defesa dos direitos de difuso, né? E está para sentença. Tivemos uma audiência, está para sentença. Essa pessoa não faz parte do meu meio, do meu dia a dia. O que ele quis fazer e conseguiu foi me chamar para uma guerra espiritual, né? A guerra espiritual não acontece, mas ele, na verdade, se projetou, né, em cima do meu nome. E com essas provocações eu não poderia deixar de responder. Foi o que eu falei no dia da audiência, porque antigamente, se você tinha uma rusga, uma disputa, alguém ofendia sua honra, te difamava, né? Então, marcava-se um duelo, escolhia-se as armas, né? Sim. Hoje, o judiciário está aí para isso. Então, eu confio muito na justiça e que vai prevalecer o que é direito coletivo, que está assentado nas leis, na Constituição. Em breve, eu acho que nós vamos ter um desfecho disso. Mas esse tipo de comportamento é aquele que separa as pessoas entre nós e os outros, né? Então, tudo que nós acreditamos é melhor ou é superior ao que o outro acredita. Só nós somos filhos de Deus, os outros são criaturas. Só nós vamos chegar aos céus, né? Os outros não vão. Então, assim, eu não entro em discussão religiosa porque eu acredito que fé
Cada um tem Cada a um tem a sua. O que tem que haver num país democrático como o nosso é o respeito. Eu respeito a sua crença, você respeita a minha. E que as religiões promovam o bem-estar social. Que você não use uma religião como é nos extremistas, nos fundamentalistas, lá no Talibã, lá nessas regiões onde a guerra passa pela religião, você não use religião para incitar ódio, né? Isso não deve acontecer. Eu não acredito em líder espiritual que incita o ódio. Não acredito. Pois é. Tem muitos, né? O Brasil tem muito essa cruz, essa linha meio mista, essa faixa cinza entre religião e poder, né? Ainda é muito absurdo. Você tem o próprio presidente, eu tô com o nome do homem da boca hoje. Hoje eu tô revoltado. Se ele quiser processar, hoje ele tem um... Não, ele tem um material que grande. Ele quiser falar. Não, mas supostamente, tudo que eu tô falando aqui é obra de ficção da minha cabeça. Sim. Não acredito que eu tô falando, não. Mas a gente tem um cara eleito com base no discurso, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu não tenho o menor problema. O meu problema é juntar religião e política. Isso em relação às minhas doutrinas religiosas, elas vão exercer sobre o país. Eu tenho que colocar um ministro, como é que é a expressão? Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Aí você me quebra as duas pernas e me joga da ponte, pô. Não tem jeito. Não tem como eu defender ou falar, não, tem que ser isso mesmo. Porque você exclui uma gama de pessoas que ou tem outras religiões, ou não tem religião nenhuma também, não é obrigado a seguir a sua. É. E a gente fica, se você quiser falar um pouco sobre isso, se não quiser também, ok, mas eu fico muito curioso, porque isso aí é o discurso macetado que todo brasileiro já escutou. Eu tenho uma amiga que frequenta o candomblé, se eu não me engano, ou é a Ubanda, um dos dois. Ela já me explicou sobre isso também, mas a gente tinha muito isso das cidades do interior, sou criado em Indianópolis, de, nossa, aquilo ali é do capeta, não sei o que. Ela falou, não, mas nem existe isso na nossa religião. Exato. É a visão de mundo das culturas afro é outra. Tanto que essa tradição religiosa, ela antecede a vinda de Cristo. O cristianismo tem quanto tempo na Terra? 2021 anos, se a gente for contar que nós estamos no depois de Cristo. Não, a forma de pensamento e de representação do mundo e das divindades na África é muito anterior a isso, né? Então, realmente, nós entendemos que tem luz e sombra, que tem esquerda e direita, que tem frente e verso, que tem os avessos, né? Que as energias estão aí. E a gente aprende a respeitar todas elas, inclusive porque elas estão dentro da gente. Ninguém é 100% bom. Ninguém é 100% mal. Essa coisa de bem e mal as religiões de tradição judaico-cristãs, elas trabalham muito a culpa, o pecado, né? E as religiões de matriz afro não têm essa visão, né? Tem outra visão de mundo, inclusive bem diferente dessa nossa visão do Ocidente. Por exemplo, quem cria os filhos, todos são responsáveis. A aldeia cria as crianças. Um filho de uma mãe, ele acaba sendo educado por todas as mães, pelo coletivo, né? Por todos os pais. O homem tem um papel dentro dessa sociedade. É o caçador, é o provedor. A mulher tem outro papel, né? Isso se reflete na divisão de poder, na estrutura dentro de um terreiro de axé, de uma casa de axé, de candomblé. O candomblé é uma religião basicamente brasileira, do jeito que ele está no Brasil, não existe em outros lugares. Eu fui iniciada no candomblé de Queto, na ação Queto, em 2005, e no culto Ifá em 2017, que é o orixá do destino, Orumilá, Babaifá, que é a visão africana, que o orixá na África ele é cultuado de uma maneira completamente diferente do Brasil. O Brasil sofreu várias influências, indígena, católica, né? Tanto que aqui tem sincretismo, na África não tem. Dia de Ançã é o dia de Santa Bárbara. Não, Santa Bárbara é Santa Bárbara, e Ançã é Ançã. Santa Bárbara foi utilizado
num altar para esconder um ibá, um assentamento de Yansan. Então, nossos antepassados fizeram essas ligações, né, até para sobreviver com seus cultos. Mas nós não temos essa figura do diabo, isso não existe. Um ser supremo do mal, não. Nós não acreditamos nisso, nós não cultuamos isso. O que a Igreja Católica, de uma forma muito sacana, fez foi pegar a figura de Exu, que é um orixá, e ligá-lo ao demônio, que isso não existe. Inclusive, a utilização dos chifres, ela é uma utilização muito antiga, de povos antigos que representava poder. Quem que usava chifre? Quem matava um animal de grande porte. Verdade. Carregava o chifre ou carregava uma presa de um elefante no pescoço. Os vikings também usavam os chifres. Né? Então, o tridente é um símbolo de poder. E, aliás, o tridente liga a terra ao céu. Ele está afincado na terra. Então, ele é um instrumento. Mas isso não se explica nas escolas. Nossos costumes, as nossas tradições, elas é uma tradição oral. Nós não temos Bíblia e não temos Papa. Então, a gente costuma falar, cada casa é uma casa. Essa casa veio de onde? De qual raiz? De qual nação? De qual influência? Mas existe o comum, que é o quê? Que é o culto à presença divina na natureza. A água tem uma potência divina, a água salgada, por exemplo, limpa, a água doce, ela realimenta a sua energia, caminhar com o pé no chão na mata te descarrega, né, das energias negativas. Então, assim, só entende desse culto quem faz parte do culto. É um culto de iniciados que passam por um processo em que vão ter acesso ao segredo guardado pelos nossos ancestrais, os nossos antepassados. Então é muito rico e está muito na cultura brasileira, porque está na música, está na cozinha, né, está nos hábitos alimentares. Então é de uma riqueza muito grande. Eu vi que você lutou também para poder continuar com os sacrifícios dos animais para fins religiosos, né? Eu acho que muito dessa visão que a gente tem é a mesma visão que eu vejo esse povo falando que, por exemplo, indígena não poderia caçar, sabe, para comer e tal. Aí eu acho isso vem muito de um white savior também, do branco querendo resolver tudo e tal, mas tem muito de esse racismo intrínseco, né? As pessoas não querem saber não quero saber de religião de origem africana, eu não quero saber que o indígena precisa comer, por que ele não planta as plantinhas lá e vira vegetariano? Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Ele olhou pra você, Foguinho, você que defende essa ideia? Não, tá doido não, gente, não pensa isso não. Mas na verdade... aqui, eu posso falar. Não, se for eu finjo aqui. Eu finjo que é isso, pode falar. Finge demência. Não, na verdade, assim, enquanto eu comer carne, eu não tenho argumento para ser contra sacrifício de animal. Pois né? É. Ué, se pode abater um frango do jeito que abate em granja, eu abato com muito mais tranquilidade em casa, porque ele fica solto, ele come folha, ele vive a vidinha dele até o dia dele ser sacrificado. O que é o sacrifício? É um corte normal, só que tem parte daquele animal que vai ser oferecida e tem parte que a gente come, que a gente alimenta o terreiro. E aí o advogado que fez a nossa defesa no Supremo Tribunal, fantástico, ele fala, poxa, o brasileiro passa fome, está na favela, está lascado. O terreiro é um lugar onde todo mundo come. Você reza o animal, você oferta aquele animal e, no fim, todo mundo come a feijoada de Ogum, todo mundo come a galinhada. E aí? O problema do Brasil é a galinha da macumba? Pois é. Poxa, é muita hipocrisia. Eu não sabia que partes dos animais eram consumidas também. Eu pensava que o sacrifício... Quase todo animal é consumido. Eu pensava que o sacrifício era o animal inteiro. Quase todo animal é consumido. E aí, aquela pessoa que vem, que não tem comida em casa, ela leva um frango, 2, leva para a geladeira dela, vai servir, vai comer com os filhos. E esse animal, ele foi respeitado. Diferente do que você está vendo nos abatedouros. O abatedor é a coisa mais tem todo desumana um ritual. do mundo. E outra, não somos só nós que sacrificamos animais, não. Tem outras religiões que também fazem. O pombo, né, os sacramentos, né, o judeu faz.
E por que o problema é só o culto de matriz afro? Mas É o preconceito. Racismo. Qual que é o argumento? O argumento é que tá maltratando o animal? Como é que é? Ou só não tem, é só... Não tem argumento. É só que não pode. Uai, matou o animal para oferecer para uma energia. É o defensor da galinha, pô. Beleza, o cara é contra a galinha. Não, pelo amor de Deus. O cara come galinha todo dia. Complicado. Sim. Ele não resolve tretar com o cara que o vendedor de frango lá assado. Ele quer tretar com as pessoas que estão fazendo a religião. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Sim, com certeza. Exatamente. Isso acho que na política é um reflexo da falta de representatividade também, né? Por exemplo, pessoa como a Marielle. O que ela representava, era a comunidade LGBT, era a comunidade negra. Então, falta isso, né? Falta... Na verdade, eu discuto muito isso. Por exemplo, dentro da FECANTO, que a gente criou a federação, cada vez mais eu ouço os pais de terreiro e as mães falando que a gente precisa ter um representante. Essa pauta dos costumes que a bancada evangélica defende, você viu que isso virou um projeto de poder. Sim. Por que o Somos não tomou posse na Eu Câmara queria falar sobre de isso Palmas? também. São duas questões aí. Aliás, eu vou colocar 3, que eu ainda não escrevi sobre isso, estava esperando terminar essa novela todinha. Olha o furo do Toca no Cash. É homofobia, sim. Com certeza. É implicância, porque eles, desde que são candidatos, se colocaram como uma alternativa, eles fiscalizam o poder legislativo, desde a legislatura anterior. E aí expõe coisas que os vereadores que acham que são donos da Câmara não querem que seja exposto. Então, é porque eles levariam mais transparência para dentro da Câmara também. Então, tem a questão da homofobia, tem essa questão da transparência e tem a questão religiosa. Então, os vereadores de base evangélica que sustentam o projeto da presidente da Câmara, Jane de Valcari, não aceitam a posse do Somos. Ela só vai acontecer quando não houver nenhuma maneira dela ser impedida regimentalmente. Então, eles fizeram uma escolha por não deixar os meninos tomar posse. Isso tem que ficar muito claro, precisa ficar muito claro para a comunidade palmense e tocantinense, porque se as pessoas quiserem ser representadas, elas precisam votar. Verdade. Tá? Tem que votar. Não pode deixar o seu representante na suplência, não. E aí não é só o Somos, tem outras candidaturas, mas se organizem, porque precisa ter esse espaço dentro de uma casa legislativa de falar que a homofobia mata e está matando as pessoas. Tá? O preconceito mata dentro dos hospitais. Tem muita coisa que envolve essa comunidade, não é só essa comunidade. Entendeu? Então, nós precisamos amadurecer politicamente e eleger representantes que pensem e defendam as bandeiras que a gente defende. É claro. E assim, só pra voltar um pouco, porque eu cheguei a ver algumas coisas sobre isso, eu vi que o pessoal do Somos estava reclamando bastante no Twitter, principalmente. Mas assim, acho que não só eu, como outras pessoas que estão assistindo agora, não sabem exatamente o que aconteceu. Por que o Somos ia tomar posse? Porque o Somos, ele tá como suplente, né, na Câmara dos Vereadores. Tá, eu vou fazer um resumo rápido para vocês. O PSB, que é presidido pelo Carlos Amasta, tem um compromisso interno de rodízio das vagas. Então, como é que eles foram eleitos? Juntou lá uma turma, essa turma fez um número X de votos e conseguiu 2 cadeiras. Se fosse o Brazão e o Lacerda, que são os vereadores eleitos, contar só com o voto deles, eles não teriam sido eleitos, porque tinha que fazer a legenda para eleger um. Então, o que é que ficou acordado? Olha, nós vamos fazer rodízio. Beleza? Beleza. Só que o que é que o regimento da casa fala? Que, para licença médica, você substitui com um suplente lá recebendo. Então, a Câmara paga 2. Paga a Roberta, que está de licença, e paga o Foguinho, que é o suplente. O que é que isso criou? Criou uma fábrica de licenças médicas falsas. No semestre passado, tinha 3 vereadores de licença médica. O T1 pediu acesso aos atestados. Sabe o que a Câmara respondeu? Lei de proteção de dados, não posso informar. Você pensa que algum vereador falou, não, tá aqui, ó, eu realmente estou com problema psiquiátrico e estou afastado tomando medicação. Não, ninguém. Eles não mostram. Tá, isso é uma situação. Qual que é a outra situação? O regimento prevê que qualquer vereador pode se ausentar por motivos particulares, e aí ele não tem remuneração. Se ele se afastar até 120 dias, essa é a licença normal.
ninguém substitui. Se ele se afastar por 121, 130, 140, pelo regimento tem que chamar o suplente. Mas aí, o que é que eles fizeram? Fizeram uma leitura muito particular do regimento, dizendo que não. O que é que o PSB fez? No começo do semestre, lá, o Lacerda se afastou e o Epitácio Filho, que é o primeiro suplente, são 2 vagas, né? 2 suplentes, assumiu, tomou posse e ficou até o Lacerda voltar. O Brazão não tem doença nenhuma. Então, o Brazão não ia pedir licença médica. O que é que o Brazão fez? A pedido do presidente do partido, ele teria que fazer aí uma viagem pelo interior, estruturando o partido, porque o ano que vem tem eleição e ele é candidato a deputado estadual, o Lacerda também. Ele entrou com um pedido de 140 dias de licença. O ano não tinha 140 dias legislativos. O que é que a presidente fez? Negou e deu só o do ano. Ele foi na justiça e a justiça deu um mandato de segurança. O juiz disse, olha, ele tem direito de tirar 140 dias pegando de uma legislatura a outra. Beleza? Beleza, então cumpra. Ela cumpriu. Deu a licença de 140 dias. Ah, mas tem que chamar o suplente. O Epitácio Filho foi lá e fez um ofício declinando de assumir a primeira vaga. Quando ele faz isso, a presidente fecha a questão de não dar posse para o segundo suplente e alega que o regimento não diz isso. Eles entram com mandato de segurança. O juiz vai e diz, olha, vocês querem um mandato de segurança para obrigar a Câmara a dar posse, mas ela não disse que não vai dar posse. Eu quero um documento. O que a Jânade faz? Corre do oficial de justiça, que teve que notificar ela por WhatsApp para não receber. Fica falando para todo mundo que não é contra os Somos, mas também não dá posse. E aí ficou esse negócio em aberto. O que ela faz? Demite todo o gabinete do Brazão. Botou as pessoas na rua em pleno Natal. Nossa. Ah, você não vai votar? Não? Então pronto, botou todo mundo na rua. O PSB ficou com um vereador tendo 2 vagas. E entrou a lei orçamentária para ser votada. Como vocês sabem, tem emenda impositiva. Cada vereador tem aí de 800 mil a 1 milhão de emendas para dizer, não, eu quero que faça uma praça lá no Santa Bárbara. Não, eu quero uma creche, vou botar isso na educação para tal. Ah, vou botar na saúde para comprar camisinha e fazer campanha de prevenção HIV, doença venérea. Ela ficou protelando da posse para os Somos e o negócio ficou rolando na justiça. Quando o juiz mandou a Câmara se manifestar, ela não se manifestou. E começou, segunda passada, a pagar multa de R$500 dia. Ela teria que pagar a multa. Só que ela ia fechar o semestre sem o Brazão e ninguém indicar as emendas. Ou seja, para o partido seria uma perda enorme, política, enfim, num ano de eleição, que é o ano que vem. Aí o Somos entrou em acordo, sentou com o advogado, com o partido, falou, não vamos prejudicar o partido. Poderia insistir e permanecer até o juiz multar, enfim, tomar outra providência. Quando eles falam que não vão mais e se retiram, e o Brazão volta para casa, o que acontece? A presidente não cumpre o acordo e o Brazão perde os 800 mil de emenda. Foi o que aconteceu essa semana. Então, é um absurdo do tamanho do mundo. Tá isso aí em discussão. Então, o partido perdeu de qualquer jeito. Parece que sim. Eu vou ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas, a princípio, ele teria perdido o prazo. Nossa. Quer dizer, isso é uma ação extremamente nefasta de uma pessoa à frente de um... Mas ela está sozinha? Não está. Ela está amparada pela bancada evangélica, ela está amparada pela maioria dos vereadores que não querem os Somos lá dentro. Eu não estou falando, mas assim, dizem as más línguas que parece que foi planejado. Parece. Tudo isso. Parece, não parece? Parece, eu não tô falando isso, não. Não, eu também não. Eu não tô falando. Eu acho o povo diz aí. Dizem. Eu acho que, inclusive, a Jânade, ela tem que vir aqui se explicar. Se explica aqui, não por favor. faça como... Não, a gente não é oficial de justiça. Você Sim. pode vir aqui. Pode vir. Pode vir. É sossegado aqui, Tá papo de convidado. compadre. Tá convidado. Tá convidado, você explique. Inclusive, ela tava fugindo da gente uns dias aí. É verdade. Fugiu mesmo. Tô brincando, fugiu não, supostamente. Eu lamento porque é uma mulher preparada. Não, eu tô brincando. É não professora, fugiu, não. é advogada, Uhum. mas ela assumiu um perfil extremamente autoritário, antidemocrático lá dentro da Câmara. Não sou eu que falo, não. Os vereadores falam. E outra, agora ela atingiu um aliado, porque para ser eleita ela tinha um grupo dos 10. No grupo dos 10, os 2 do PSB foram fundamentais para elegê-la. Então, assim, você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. É o famoso tiro no pé, né? Poxa. É muito... Parece Não que... se faz isso em política, pirraça, parece coisa de menino birrento. Pois é, parece muito
um desejo de manter o status quo sempre, sabe? Em qualquer decisão. A gente tem muito isso em política, quando a gente precisa fazer alguma coisa para ter mais mulheres na política. E os caras que estão lá, não tem que fazer nada, não, tem que continuar do mesmo jeito. E eu vi muito isso porque agora o TikTok dá essa experiência de ter vídeos curtos. E eu vi umas entrevistas antigas, que era o governador de São Paulo, não, era o prefeito de São Paulo na época, que começou a proibição de cigarro nos ambientes fechados. Aí o povo questionando ele, por que você não vai cuidar de política e fica se metendo em cercear o direito do cidadão? E foi a mesma conversa na época que foi proibido a pessoa andar sem o cinto de segurança, tem que andar senão toma multa, a mesma conversa. Eu tenho que ter a decisão de colocar ou não o cinto. Por que o povo quer tanto se matar e matar os outros? Eu não entendo essa vontade de... É igual a vacina agora. É a mesma direito coisa. individual prevalecendo sobre o coletivo. Meu amigo, você quer que o direito individual prevaleça? Vai morar lá no meio do mato, fique sozinho por lá e não venha na cidade, não. As pessoas têm uma dificuldade de entender que você vive em uma sociedade, você tem todos os benefícios de viver em uma sociedade, você tem segurança, você não tem que caçar para comer, só sei ir lá no mercado comprar, o seu dinheiro vale alguma coisa, as pessoas vão aceitar esse papel que você tá pegando para comprar comida, voltar para casa. Só que a mesma coisa, você não pode fazer o que você quiser. As pessoas, mas é o meu direito de não tomar vacina. Cara, você também não pode, o Estado te proíbe a andar 100 km por hora num lugar que só pode andar 40 porque tem escola perto. Tenta lá andar 100 km por hora e bate seu carro pra você ver se vai dar tudo certo pra você. O Estado impõe limites desde sempre. Eu não sei porque agora as pessoas estão... Meu Deus, o passaporte vacina tá acabando com a minha vida. Cara, se você se vacinar, você pode ir pro lugar que você quiser. Tá livrinho, é só um segundinho de vacina. Não, e tá mais perto do que parece. Eu mesmo, esses dias, no grupo da sala, o cara mandou a Unitins, né, o estudo da Unitins, vai cobrar o cartão de vacina, né, pra voltar, porque eles pretendem voltar em fevereiro, as aulas, né, presenciais. E aí, postaram lá, alguém mandou no grupo, aí todo mundo, isso aí, parabéns, tá certinho. Aí veio um corno, falou assim... Não, mas se for assim, é melhor EAD, né? O pessoal tá em cima dele. Nossa, mas não tem jeito. E o cara não tem base, não. Os caras não Uma dúvida que eu tenho, você disse que sempre participou desses movimentos estudantis, políticos estudantis. Na sua época, fazia mesmo barulho? Porque o que eu vejo, assim... talvez eu seja apedrejado nesse segundo, mas é porque eu tenho que não tem como. Pelo menos mais da minha parte, assim... Parece que os movimentos estudantis estão meio subordinados com medo do que a reitoria pode falar, que a coordenação, que os professores vão falar. E, por exemplo, a situação, denúncia, a situação do curso de medicina da UFT tá assim, uma piada, é uma falta de campo de estágio, é o dinheiro que diz que ia para um hospital e constrói outra coisa, supostamente uma reitoria aí. E o reitor tá fugindo. Não, e o reitor... E esse copo aqui faz a mesma coisa. A gente tem uma luta de fazer barulho, de falar, olha gente, não tem estágio, você tem coragem de formar com um médico que não tem estágio, só tem teoria? Obviamente não é assim que acontece. Quando você chega no internato, você é obrigado a aprender na marra, porque é tanto médico batendo na sua cabeça que é uma hora que você aprende. Só que os estudantes perdem aí 2 anos de prática porque... o UFT parece que simplesmente... não estou muito afim, não. Os estudantes lutam por direito de poder só estudar, sabe? Que a gente fala muito... Não sei se você conhece o sistema de representante de turma que tem. O sistema de representante de turma, você tem que... Uma pessoa é selecionada basicamente não para representar a turma, fala professor de correção de prova, não. Ele vira secretário do professor, ele tem que avisar o professor quando que tem aula, quando que não tem que mandar mensagem no privado do professor, torcer para ele responder na boa vontade dele. Se ele não quiser dar aula, ele também não dá aula. E essas denúncias que são feitas para a faculdade, parece que denunciar e não denunciar é a mesma coisa, não adianta nada. Parece que o movimento estudantil não faz mais barulho hoje em dia. Você está me contando uma realidade triste, porque eu estou tão longe, né, há tanto tempo disso, mas não era assim na nossa época, não. Porque na UBRA mesmo nós conseguimos tanta coisa com o movimento estudantil.
dialogar com o reitor, com Canoas, que era lá a central, né? Também dentro da Universidade Federal em Goiás, sempre foi um movimento de luta, e essa história de que aqui o movimento está subjugado é preocupante. Pois é. Porque é um momento da sua vida que você não depende de nada, de ninguém. Qual que é a dependência? A faculdade é pública. Você é aluno lá, ninguém vai poder te tirar. Né? Não é igual uma faculdade privada que não pagou, né? Sim. Então é muito preocupante. Eu acho que tem que ser feita essa crítica. Por exemplo, a gente que é veículo, eu não tenho informação de que está desse jeito o curso de medicina. Sim, dizem... Mas se eu tiver a informação, eu vou questionar a reitoria. E quando isso é exposto, aí, amigo, aí o bicho pega. Não, dizem quando aí se as... expõe as coisas que não funcionam, isso normalmente tem um efeito de correção, de resposta, de satisfação. Dizem Nós as más temos uma línguas bancada que... federal, né, que bota dinheiro aí nessa Pois questão. pra onde é que vai esse dinheiro? Essa é a dúvida que todo mundo tem, sabe? Mas tem que ter uma prestação de contas transparente. Isso, afinal, é um órgão público. Não sei se você sabe, a gente teve o suposto hospital universitário aí que era pra chegar. Tempo, verba foi liberada, não veio hospital, não veio nada. A gente tá numa situação que, por exemplo, o UFT tem um ambulatório de medicina lá pra atender a população. Os atendimentos, gente, pelo amor de Deus, professor e médico que é conceituado na cidade, tá disposto a atender, ele tá ali, ó, eu quero atender as pessoas de graça. Só que aí a faculdade não disponibiliza uma mesa ginecológica para a mulher botar as duas pernas para cima para a médica fazer o exame de toque, todos os exames ginecológicos que precisam ser feitos. Porque falta dinheiro? Não é falta de dinheiro, não. Parece que é falta de vontade. Gestão, né? Sim. É uma coisa assim que é quase como se tivesse vontade de deixar ao relento, sabe? Mais pra frente a gente vê o que vai dar. Aí vai formando aí uma galera que... por isso que o curso de medicina ele tem esse problema que as pessoas falam, nossa, o curso de medicina e o curso de arquitetura são um dos cursos que mais tem casos de pessoas atentando contra a própria vida. Mas, nossa, a gente chega numa situação de desespero porque o cara é cobrado lá no futuro de atender todo mundo bem. Ele tem que atender todo mundo bem. Mas ele não é nem ensinado bem. O cara é ensinado de qualquer jeito para chegar lá no internato. Aí os médicos que estão preocupados com a situação dos novos formados vão ensinar tudo para ele, tudo da prática. Porque a teoria é muito bem dada. Agora a prática, aí chega lá no internato, que é quando você está dentro do hospital, os médicos ficam com muita raiva de você não saber de nada, mas eles te ensinam a custa de muito tapa na cabeça aí, sabe? Quem que é o reitor da UFT? Complicado, hein? É o Bovolato. Alô, Bovolato. Fazendo favor Vem aí. aqui se explicar que você tá... Hoje, no último programa já teve, tava puto já. Nossa. Já tem um tempo já. Esses dias Putaço. aí, fiquei conversando com os colegas de turma aí, quase peguei fogo. Não, já. chegou aqui e falou tudo. Qual que é seu curso? Medicina. Tá falando do que sabe, então. Nossa, eu pois tô é. falando de dentro, tô vendo o que tá acontecendo essa bagunça aí. Quero ver Alô, falar na frente UFT, dele. aguarde que o Tenho Notícias vai demandar vocês. Ó, já tem aqui, ó. Não, tá eu aqui, ia ó. falar pra você, não é falta de denúncia, você pode conversar com qualquer estudante de medicina que eles vão dar um relato. É assim, relato de mais de 200 estudantes, pode ter certeza. Tranquilamente. Então tá grave. Tá grave, tá de um jeito que não tem como continuar desse jeito, tá bagunçado mesmo. E é uma coisa que parece que é um projeto de desestruturação educacional, a gente tem desde o mais básico até a Universidade Federal. Esse governo Bolsonaro, o povo gosta muito de falar, nossa, vocês colocam toda a culpa no Bolsonaro. Não tô falando que o Bolsonaro tá mandando o Bovolato, alô Bovolato, fala pra não liberar dinheiro, não. É só que parece que é uma influência governamental. O ministro da Educação não quer que pessoas com deficiência estudem na escola de pessoas sem deficiência. Quer tirar dinheiro de universidades, que é o polo de produção científica do país, onde produz tudo que a gente tem de inovação tecnológica, científica, médica no Brasil, são nas universidades federais. E fala que não usa esse dinheiro, a universidade é só balbúrdia para menino usar droga, ficar pelado, correr na rua. E não parece que quer induzir a população a ficar contra a educação.
eu acho que é um projeto, quase um projeto de governo, sabe? Qual é a sua missão? Destruir a educação do Brasil. Porque, e até na escola básica, você falou muito que a eleição do Bolsonaro é falta de estudo, falta de educação do brasileiro, de ler o seu passado. Mas o que adianta as crianças serem ensinadas do seu passado, elas chegam em casa ou vê o presidente falando que, na verdade, isso aí é tudo uma doutrinação da esquerda. Isso aí, essas escolas estão ensinando vocês que a Revolução de 64 foi um golpe, não sei o quê. Não sei o que você enxerga em relação a isso. Quanto mais pessoas esclarecidas tiverem, menos esse discurso cola. Menos esse discurso. Por que você não acredita nisso? Por que eu não acredito nisso? Que obviamente é uma mentira, né? Você tem informações contrárias a esse discurso. Então isso precisa chegar para mais gente possível. E é um processo de formação, sim. Porque o pai educa o filho. Se o pai não sabe, nem tempo para isso ele tem, fica um negócio complicado. Então acho que sim, é uma questão de informação, de educação, né? E de princípios, né? Tem princípios. Eu ensino para meus filhos princípios que vão guiar a vida deles, que eles vão se guiar por eles. Se não tem isso, o princípio da vida, do respeito à vida, do direito à saúde. Se você entende que você tem direito à saúde, e aí o Bolsonaro perdeu muito com a pandemia, a forma como ele geriu essa pandemia, desleixada, despreocupada, minimizando a importância da vida, morreu em terra. Não é assim? Vai ficar até quando com esse mimimi? Essa frase é dele. Gente, para quem está perdendo a família, tem famílias inteiras dizimadas. Eu dei cada história triste lá no T1, em Formoso, uma família toda, primeira e segunda geração morta por causa de Covid. Entendeu? Sobrou uma sobrinha. Então, assim, porque tem essa questão do fator genético que em algumas famílias ele é muito forte, sim, né? Parece que a pouca resistência ao tem vírus. Tem família que dizima. Então, como é que você pode passar pano para um presidente que não considera importante preservar a vida de seus cidadãos? As pessoas falam muito de, o que tem? Ele só fala o que vem na boca e tal. Olha, eu meio que ele julgo. É inteligente. Eu ele também não é bobo, acho. não. Eu também acho. Eu meio que julgo a pessoa que fala uma coisa dessa de, o que tem? Morrer, só enterrar. Eu já julgo. Mas eu acho inconcebível um presidente do país ter esse discurso. Porque ele é... o exterior, o internacional vê do seu país normalmente? É o presidente, é o discurso do presidente. Ele é o cara que está no palanque, que ele... Por falar, não dá palco pro povo. Ele é o próprio palco, ele não precisa de palco. Né? A face institucional do país. Por isso que nosso conceito caiu tanto, né? Pois é. Na comunidade internacional. Por isso que o Lula, ex-presidente, vai na Europa e é recebido como uma autoridade. Porque os países que estão observando o Brasil entendem que houve um retrocesso. E qual que é a referência positiva? Ainda é o Lula. Mas poderia ter uma outra alternativa de liderança? Sim, essas lideranças estão em construção. Algum dia vai ter. O Boulos, por exemplo. Né? Mas, por enquanto, está muito viva ainda, né, essa memória. Tanto para o bem quanto para o mal. Mas as pessoas estão entendendo o erro que foi isso aí. E eu acredito que haverá uma correção de rumo. Eu também acredito, tenho esperança. Eu espero. Ano passado eu não estava muito esperançoso, não. Assim, mas esse ano eu estou um pouco mais. Esperança não tem muito, não, mas eu torço pra dar certo, sabe? Não, tô falando, eu não tenho expectativa. Não, expectativa tá no chão. Tem esperança, mas é isso. É verdade. Agora, uma coisa eu quero puxar o assunto aí, porque isso aí é importantíssimo. Você tirou uma foto com a presidente Dilma, né? Tirei, menina. Não é que eu apanhei até no Instagram, quando eu botei no meu TBT? Porque as pessoas querem que a gente seja seres amorfos, né? Neutros. Não existe neutralidade em jornalismo. Existe visão de mundo, existe linha editorial. Eu sou a favor de que as coisas sejam claras. Se você lê o T1, lá é separada. Minha opinião está num lugar. E o noticiário todo do T1 é o noticiário do T1. Já aconteceu de articulistas que faziam coluna jurídica ou em debate defender temas e eu defender o contrário no mesmo veículo. Porque tem espaço para pluralidade de ideias, mas hoje em dia isso está difícil.
Eu conheci a presidente no ano que nós sediamos aqui os Jogos Mundiais Indígenas. Ela veio, né, para essa programação e aí teve um jantar na casa da senadora Cátia Abreu, fui convidada e lá fui apresentada, conversamos e aí depois fizemos uma foto. E essa foto está nos meus guardados e eu publiquei esses dias, né? Aí veio gente, do jeito que tem gente que gosta, veio gente falar mal. Eu falei, gente, tô para discutir. Entendeu? Esse mandato da Dilma vai ser passado a limpo ainda. O que aconteceu já está muito claro. Já estava claro para muita gente, ficou mais claro ainda e vai ficar mais claro, porque a história ela vai registrar isso. Erros teve. A Dilma não tinha esse jogo de cintura. Jogo de cintura da política, de concessões, né? Você vê que o Centrão precisa ser pago toda vez que vai votar uma coisa importante. E é pagamento com emendas. A última foi 6 bi. É um tratoraço. 6 bilhões para pagar o Centrão para votar. Você acha que vão votar impeachment algum dia? Não vão, estão bem pagos. Nunca. Estão bem pagos. Por que a Dilma passou por esse processo? Porque não fez concessões. Né? Então, faz parte da nossa história. Agora, é um processo de amadurecimento. Vocês não tenham dúvida. O pessoal, o Brasil não precisava passar por isso. Precisava. Primeiro porque jogou luz no esgoto, né? Gente usando suástica, defendendo nazismo, principalmente no sul do país. Aonde que essas pessoas estavam? Escondidas, porque o politicamente correto não permitia. Agora, um presidente que fala todo tipo de asneira e fica por isso mesmo, desde que era deputado. Eu li outro dia uma crítica que se o Bolsonaro tivesse sido preso o dia que ele fez aquela homenagem ao Coronel Ustra, se ele tivesse saído algemado ali acabava isso. Mas o Brasil não passa limpa a sua história. Nós saímos de um processo de ditadura que sumiu com milhares de pessoas, que matou milhares de pessoas e ficou por isso mesmo. Não, deixa isso para lá, agora já temos a abertura. Não pode. Sabe? Aquilo que você falou, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelas suas ações. O povo não enxerga que o cara fez aquela coisa, toda live dele tomava aquele leitinho lá e fazia o sinalzinho com a mão. Aí teve o secretário que ele colocou lá, não sei se era secretário da Cultura, que fez basicamente a mesma estética do ministro da comunicação nazista, do Goebbels, isso aí. E teve outro caso que esses dias atrás ele se encontrou com uma da neta, descendente, sei lá, de um dos generais nazistas, que ela é extrema direita na Alemanha, é escrachada por todo mundo na Alemanha, porque não sei o que esses neonazis estão pensando, mas na Alemanha todo mundo odeia o nazismo, todo mundo acha isso ridículo. E é crime, né? Sim. É crime. E todo mundo acha... Qualquer manifestação pró-nazismo na Alemanha é alvo de prisão. Sim. Lá, onde tudo começou, agora você pensa. E o povo quer, minha liberdade de expressão. Vou expressar meu cotovelo na sua boca agorinha. Nossa, é tenso demais. Inclusive, esse louvor que o atual presidente fez ao Ustra foi, inclusive, na votação do impeachment, né, que ele dedicou. E poderia ter sido preso muito antes. Então, a gente lembra que o vídeo que estourou em 2018, mas é lá de, 2002, 2003, que é o caso dele com a Maria do Rosário, né, que, enfim, xingou ela nem até. Me fala. Tem tantos episódios, né? Poderia ter sido preso muito antes. E isso foi uma coisa, esse negócio de falar que ele é inteligente, isso é verdade, porque isso começou, você vai no YouTube, no canal dele, tem vídeos de 11 anos atrás, que o Carluxo já colocava lá, tipo, papos aqui, ó, xingando um índio. Aí, beleza. Já colocava há muito, muito tempo. 11 anos, que isso não começou em 2016, não começou em 2013, com as manifestações da passagem de ônibus e tal. Ele encontrou um nicho, né? Pra trabalhar. E quando estourou o antipetismo, muito influenciado aí pela Globo, que, nossa, fez o papel mó, aí que ele se encontrou, falou, é aqui que eu tô mirando. E isso aqui é o que eu tava precisando pra me aflorar. É importante dizer que nada é por acaso. Tudo é marketing. Sim. Tudo é pesquisa. Ele foi genial. Isso aí, assim,
tirar o chapéu. A campanha dele de 2018 foi, assim, revolucionária no Brasil. A campanha da fake news. Sim, a campanha da fake news. Utilizar o WhatsApp para fazer fake news. Aquilo ali dobrou totalmente o sistema. Eu, obviamente, sou completamente contra o fake news e tinha que ser crime mesmo, porque, pelo amor de Deus, né? Mas ele dobrou, ele se utilizou do sistema que o Boulos começou a se utilizar na campanha para São Paulo, que é mirar na internet, que é coisa que os políticos não faziam. Ficava brigando por minuto em televisão, enquanto ele estava lá, no WhatsApp, no Facebook, que é onde ele se candidatou e onde ele mantém a influência dele até hoje. Agora no Telegram lá, com um grupo cheio de racista lá, supostamente. Tem 1 milhão de pessoas, parece. Nossa, aquilo ali é triste, aquele grupo do Telegram dele, nossa senhora. É. Mas a gente vai passar por essa, não vamos, Roberto? Vamos vencer passar. Mais essa, né? Já vencemos tanta coisa. Não, né? já vencemos muita coisa. E vem muita coisa pra vencer ainda. É verdade. Gostou do papo, Roberto? Muito bom, Curtiu? bacana, muita coisa, né? Conversando de muita coisa. Rolou até pauta aqui pro T1, Oh. né? E você, Rafael, gostou? Eu gostei, pô. Eu também gostei. Ah. Eu vou lembrar vocês que estão assistindo de se inscrever no canal. Isso é importante. Eu não lembro se a gente pediu o like, né? Porque geralmente Eu pedi no começo. Pediu, né? Ah. Se você chegou até aqui e não Tem deu que fazer, ainda, eu tenho que fazer um jabá, inclusive. Não, deixa. Não quer fazer jabá, não quero fazer, não. Então, beleza, Cansado. foda-se. Lembrar vocês de seguir todas as redes sociais do Toca no Cast, tá no TikTok, a gente sempre postando vídeo lá, no Instagram, no Twitter. Segue o Rafael lá também. Me segue. Me segue, que eu preciso de seguidores lá. Eu tô Opa, ficando famoso Rocha. lá, pô. Cadê as arrobas? É verdade. Oh, segue. tá na tela, Tá as passando. suas Tá também aí. estão na tela. Opa! Profissionalismo. Segue a Roberta também lá, acompanha o T1, começa a ler. Eu dei uma boa lida hoje, tem muita coisa lá, muita coisa boa. E o que mais? Seja membro, né? Lembrar de ser membro, né? O último link aí da descrição. Comenta no vídeo agora. Você não comentou suas primeiras impressões lá no começo? Agora comenta o que você achou do vídeo. A gente precisa de comentários, vamos engajar esse Eu vídeo. vou ler todos os comentários. Cuidado, Manda. porque a aba de comentários é puxada. Teve uma galera aí que trouxe A trouxe rocha. polêmica. Mas... Onde tem muito comentário no TikTok. Você entrar lá, nossa, TikTok, no Instagram também, quando nos cortes, a gente faz uns cortezinhos, umas pílulas do programa, Muito bom. aí tem muito debate. Aí lá, o povo trem gosta. bomba. Nossa, o povo gosta de conversar. o TikTok é... Esse aqui tá puxado. bem bacana pra você Tá. fazer umas pílulazinhas. Dá pra fazer. Agradecer, né, todo mundo que participou. Sanches, Roberto, por ter aceito o convite. Fico muito feliz, tá? Foi muito Agradecimento é meu, muito bacana estar aqui, bater esse papo com vocês, ver outras coisas, né, que vocês trouxeram aqui, desse universo que vocês estão vivendo. Fantástico. E dizer que o T1 tá aí, de portas abertas, a hora que quiser divulgar o material de vocês, estamos lá à disposição também. Nossa, a gente agradece. Fazer uma atração. Rafael Teles Sanches denuncia reitor da UFT Joga no meu podcast. Os Toca no caras vão me cast. caçar na UFT. Alunos de medicina estão sendo formados sem saber atuar. Ora. Disse Cuidado. o podcaster, disse o podcast Cuidado. Sanches. Agradecer ao Igor também que tá trampando aí com a gente, trabalhando sério demais. Agradecer ao Jonathan, né? Jonathan que veio aí pra ajudar Jonas. também. Jonas. Meu fiel escudeiro. Jonas, agradecer ao Jonas aí, brabo demais. E agradecer a mim também, obrigado. Não, eu que Valeu, agradeço. Foguinho. Eu que Obrigada agradeço. pela sua participação aqui com a gente. De Foi nada, show. de nada. Até semana que vem. Não sei exatamente que dia que a gente tá falando isso aqui. Eu sei que não é hoje. Verdade. Não é hoje, Não, tá? mas hoje é hoje. Como assim não é hoje? Não, Hoje é não pode pra ser quem? um É que dia. pra eles quem hoje, tá a lá, semana hoje que não vem é ou na hoje. outra ainda. Hoje não é hoje. Mas você É pode... uma dobra no tempo. Vai É. sacando. Mas pode ter certeza que do dia que você tá assistindo, na outra semana tem um programa novo. Tem outra, Então a gente se vê semana que vem, tá? Pra quem tá No mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Isso, pra quem tá no Spotify nem tá ligado, porque, tipo, vai sair no dia Vai mesmo, sair certinho, e no então. outro dia também tá de Sim, novo. só não é ao vivo. Mas nunca foi pra eles mesmo. Nunca foi. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. E um grande abraço. Um beijo, até semana que vem. É nóis. Falou.